Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Gotas de Esperança. Hoje nós vamos conhecer a história de fé e coragem de Marta e Maria. Há momentos na Bíblia em que um simples encontro se transforma em um espelho para toda a nossa vida. Marta e Maria são assim. Duas irmãs comuns, vivendo em uma casa simples, na pequena aldeia de Betânia, mas que acabaram representando dois movimentos da alma humana: o servir e o adorar, o fazer e o ser, a pressa e a presença. Para entendermos o impacto dessa história, precisamos voltar no tempo e imaginar o cenário em que elas viviam. Betânia era uma aldeia humilde, a poucos quilômetros de Jerusalém. Casinhas de pedra, ruas estreitas, poeira no chão batido, mulheres carregando cântaros de água no final da tarde e o aroma do pão assando nos fornos de barro. Era um tempo em que a casa era o centro da vida e o serviço doméstico era uma responsabilidade pesada, quase sempre exercida pelas mulheres. É nesse contexto que encontramos Marta, provavelmente a irmã mais velha, dona de casa, responsável, sempre cuidando de tudo. A Bíblia não a descreve como alguém distante da fé. Pelo contrário, ela amava Jesus profundamente. Mas Marta carregava nos ombros o peso da responsabilidade, a necessidade constante de garantir que tudo estivesse funcionando. Maria, por outro lado, traz consigo outro movimento, o da alma que se inclina, o coração que se aquieta, a vontade de aprender, de ouvir, de absorver cada palavra que vinha dos lábios de Jesus. Ela representa uma postura rara em sua época e também rara nos nossos dias: a coragem de parar. Imagine a cena. Jesus chega a Betânia e o simples anúncio da sua entrada na aldeia já fazia o coração das duas irmãs disparar. Ele não era apenas o mestre, ele era o amigo. A casa delas era um refúgio para ele, e ele era um descanso para elas. Marta, em sua natureza diligente, imediatamente entra em movimento. O pão precisa ser servido, a água precisa ser colocada, o local de descanso precisa estar pronto. E não é difícil imaginar que a casa estivesse cheia. Sempre que Jesus chegava, pessoas vinham junto. Havia espectadores, curiosos, enfermos, discípulos. Naquela cultura, receber bem era uma honra, era esperado, era essencial. Maria, porém, faz o inesperado. Ela se senta aos pés de Jesus. Essa postura, na cultura judaica, não era casual. Sentar aos pés significava tomar o lugar de discípulo. E discípulos, na tradição rabínica, eram homens. Maria rompe normas sociais, desafia expectativas, atravessa limites invisíveis. E tudo isso por uma razão simples. Ela reconhece que a presença de Jesus vale mais do que qualquer protocolo. Enquanto isso, Marta trabalha, e trabalha muito. Ela corre de um lado para o outro em movimento constante, mas à medida que as tarefas se acumulam, seu coração se aperta. Não porque ela não ama servir, Marta ama, mas porque ela se sente sozinha, sobrecarregada, incompreendida. Em silêncio, ela pergunta a si mesma: por que ela não me ajuda? E a cada panela mexida, a cada prato colocado, a irritação aumenta como vapor acumulado sob uma tampa fechada. Maria permanece ali,
aos pés dele, presente, inteira, disponível. Até que Marta explode e, na sua sinceridade típica, ela não simplesmente chama Maria para ajudar. Ela vai direto a Jesus. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Marta não está pedindo ajuda, ela está pedindo validação. E é nesse momento que Jesus responde com uma ternura que atravessa séculos. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Essa resposta não é uma repreensão dura, é um convite, é uma libertação, é uma revelação sobre prioridades, identidade e vida espiritual. Jesus não está dizendo que Marta está errada por servir. Ele não rejeita o serviço, ele rejeita o peso que consome, a angústia que sufoca, a pressão interna que rouba a alegria de fazer o certo. Ele está dizendo, Marta, eu não vim para te sobrecarregar, eu vim para te libertar. Marta, eu não preciso de uma mesa perfeita, eu preciso do seu coração. Eu não vim para que você viva exausta, eu vim para que você viva presente. Maria escolheu a boa parte, e isso não diz respeito a quem ela é, mas ao que ela priorizou naquele momento. O que Jesus está dizendo é que não existe fé madura sem presença, sem escuta, sem intimidade. Mas a história não termina ali, porque se olharmos para os capítulos seguintes, percebemos uma verdade ainda mais profunda. Marta aprende, ela amadurece, ela cresce. Quando o irmão delas, Lázaro, morre, é Marta quem corre ao encontro de Jesus. É ela quem declara uma das confissões de fé mais extraordinárias do Novo Testamento. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O equilíbrio entre servir e adorar não é atingido em um dia. Ele é construído ao longo da caminhada. Marta se torna uma mulher que serve com fé. Maria se torna uma mulher que adora com profundidade. E ambas revelam que vida espiritual saudável não é feita de extremos, mas de equilíbrio. Ao olharmos para essa história hoje, percebemos que há um pouco de Marta e um pouco de Maria em todos nós. Vivemos em dias apressados, agendas cheias, prazos, compromissos, demandas. O mundo nos empurra para vivermos como Marta, sempre fazendo, resolvendo, funcionando. E servir é bom. Deus se agrada do serviço. Ele usa nossas mãos, nossas habilidades, nossa disposição. Mas quando o servir nos rouba a alma, algo está errado. Quando fazemos sem parar para ouvir, nos perdemos. Quando corremos sem sentar aos pés de Jesus, nos esgotamos. Quando priorizamos tarefas e deixamos o coração para depois, adoecemos. Maria nos lembra que a vida espiritual precisa de pausas, de silêncio, de momentos aos pés do Senhor, de escuta, de rendição, de presença. E assim como ela rompeu padrões em Betânia, também precisamos romper padrões hoje. A pressa constante, a comparação, o ativismo que substitui a devoção, a necessidade de agradar todo mundo. Mas é importante perceber algo. Jesus não compara Marta e Maria para diminuir uma e exaltar a outra. Ele as conduz ao equilíbrio.
Ele não diz, pare de servir, ele diz, sirva com o coração cheio, não vazio. Jesus não diz, apenas sente-se, ele diz, sente-se primeiro e então sirva com alegria. Servir sem adorar produz exaustão. Adorar sem servir produz estagnação. Mas adorar e depois servir, isso produz plenitude. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. O trabalhar deixa de ser culpa e passa a ser oferta. A rotina deixa de ser peso e passa a ser propósito. As tarefas deixam de ser obrigação e passam a ser adoração em movimento. E assim, como a casa em Betânia se tornou um lugar onde Jesus era recebido, nosso coração também se torna. Ele encontra espaço em nós quando aprendemos a parar antes de prosseguir, a ouvir antes de agir, a adorá-lo antes de servir ao mundo. Hoje, talvez você se sinta como Marta, cansada, pressionada, fazendo mais do que consegue, sentindo que ninguém vê o seu esforço, nem valoriza o que você faz. Talvez você esteja carregando responsabilidades demais, tentando manter tudo de pé, e o Senhor te diz com a mesma ternura: eu vejo você, eu sei o quanto você faz, mas eu não quero que você viva preocupada e inquieta. Eu quero que você viva comigo. Ou talvez você se identifique mais com Maria, buscando um lugar de intimidade, tentando ouvir a voz de Deus em meio ao ruído, sentindo que é julgada por escolher um caminho diferente. E ele te diz: essa parte que você escolheu, ninguém vai te tirar. A boa parte é sempre a presença. A boa parte é sempre o relacionamento. A boa parte é sempre estar aos pés dele, antes de estar em qualquer outro lugar. E quando escolhemos a boa parte, tudo o que fazemos, absolutamente tudo, se transforma. A casa continua a precisar de cuidados. A vida continua exigindo decisões, tarefas e responsabilidades. Mas agora fazemos tudo a partir de um coração que descansou, ouviu, recebeu. Marta e Maria nos mostram que espiritualidade saudável não é sobre escolher entre servir ou adorar. É sobre unir as duas coisas em um ritmo saudável, cheio de propósito. É sobre viver uma vida em que a comunhão alimenta o serviço e o serviço expressa a comunhão. É sobre encontrar o equilíbrio entre o movimento das mãos e o silêncio do coração. É sobre aprender que Jesus não veio para exigir mais de nós. Ele veio para nos ensinar a viver melhor. E no fim, a casa de Betânia continua ecoando uma verdade que atravessa tempo, cultura e história. A boa parte é sempre Ele. E quando Ele está no centro, tudo encontra lugar, tudo encontra ritmo, tudo encontra paz. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, como Marta e Maria, trazendo nas mãos o que fazemos e no coração o que somos. Tu conheces nossas pressões, as demandas do dia, as responsabilidades que carregamos, as tarefas que tantas vezes nos deixam cansadas, inquietas, ansiosas. E também conheces nosso desejo profundo de estar perto de Ti, de ouvir a Tua voz, de encontrar descanso nos Teus braços. Hoje te pedimos, Senhor, ensina-nos a encontrar o equilíbrio que nasce do Teu coração.
que possamos servir sem perder a alma, que possamos trabalhar sem deixar a Tua presença para depois, que possamos fazer o que precisa ser feito a partir de um coração que primeiro descansou aos Teus pés. Dá-nos olhos para perceber quando estamos sobrecarregadas como Marta e a coragem de parar. Dá-nos sensibilidade para escolher como Maria e permanecer onde a vida é restaurada, aos Teus pés, na Tua palavra, na Tua presença. Tira de nós a inquietação que rouba a paz, cura a ansiedade que nos empurra para além dos nossos limites, acalma a pressa que tem nos afastado de Ti. Restaura o nosso interior, Senhor. Renova o nosso fôlego, silencia o que não vem de Ti e desperta em nós o amor que adora, a fé que confia e o servir que flui de um coração descansado. Que cada dia seja um convite a Te ouvir antes de agir, a Te buscar antes de correr, a Te amar antes de realizar. E que a boa parte, a Tua presença, o Teu amor, a Tua palavra, seja sempre o nosso lugar seguro. Que nada possa tomar isso de nós. Nós Te agradecemos, Jesus, porque Tu nos enxergas, nos ensinas, nos acolhes e nos conduzes com a mesma ternura com que chamaste Marta pelo nome. Faz isso hoje conosco também. Em Teu nome nós oramos. Amém.